abre aspas, CCD mandou parabéns ao Inter pela classificação contra o Flamengo, após a vitória por 0-1 obtida no Maracanã. Os gremistas podem avisar os torcedores do Mengão. Nem precisam vir para Porto Alegre, porque já tá tudo decidido. Ele ainda complementou, tá frio, nem venham, né? Vai passar frio aqui. E aí, CCD? Gente, começa assim. Começa o quadro da partida do Inter contra o Flamengo. Inter tem mais torcedores do Inter do que do Flamengo em Copacabana. Começa assim. Aí vai pro jogo. Passa o primeiro tempo. Não vê a bola, toma um gol. Aí melhora um pouco no segundo tempo. E a resposta foi bom. Foi bom. Aí entra Wagner Martins. O Flamengo viu que vai ser... Como é que é? O contexto carioca entendeu que será eliminado pelo Inter. Não, olha só. Tu reclama que as pessoas não leem a O Vaguinha chegou a usar a expressão... Deixa eu só terminar. O Vaguinha chegou a usar a expressão... Calamos o Maracanã. Não. Aí abre o Diori... Não. Foi outro que abre o Diori Vasconcelos no balanço final dizendo o seguinte... O Inter calou o Maracanã. De como é que é isso aí? Daí eu disse, não vi o jogo, né? Não vi outro jogo. Mas enfim. Aí vai sala de redação. O Léo Oliveira faz uma tese, que é a seleção brasileira de 70. E eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? O Guerrinha diz assim, Flamengo morreu fisicamente, não existe fisicamente. Acabou. Aí fiz a coluna, durante o sala de redação, fiz a coluna. Eu tava ouvindo. Parabenizando os colorados. Tu não viu que eu comecei a fazer? Tu estava ouvindo? Eu comecei a escrever exatamente naquela hora, quando eu vi as teses. Eu estava viajando e não ouvi o sala de redação. E o contexto, então, tem muito a ver com o que foi dito no sala de redação. Eu acho que pela tua postura, pela tua conduta nos últimos meses, eu acho que tu deve ter distorcido muita coisa do que tu ouviu. Tanto que tu deu provas aqui que tu não ouviu nada do que eu disse. Eu não disse que o Inter está classificado, nada disso. O que eu disse, analisando o contexto do Flamengo, pós-jogo, torcida, reação da torcida, reação do Felipe Luiz, entrevista dos jogadores, torcedores do Flamengo. No dia seguinte, o contexto do Flamengo sentiu, e até coloquei na minha coluna, opa, complicou. Por que eu coloquei isso, Cacau? Porque antes do jogo, qual era o ambiente no Rio de Janeiro? O ambiente no Rio de Janeiro era de... Hoje nós vamos aqui tocar 3 no Inter e vamos garantir a classificação. Como o Palmeiras fez ontem, tocando 4 no Universitário, fora de casa, o sentimento dos flamenguistas era de que era possível tocar 3 no Inter e vir para Porto Alegre passear. Jogar o jogo do Campeonato Brasileiro com força máxima domingo e na quarta-feira administrar a classificação. Esse era o sentimento do torcedor do Flamengo. E isso não aconteceu. E o que está acontecendo no contexto rubro-negro é... Opa, peraí, nós vamos ter que jogar o jogo de quarta-feira. E com um time que não está encaixado, o Flamengo não encaixou ainda, é mais time que o Inter? Mais time que o Inter. Mas muito mais time que o Inter. Mas não encaixou. E cansou sim, o Guerrinha tem razão. O Flamengo imprimiu um ritmo muito forte no primeiro tempo e no segundo tempo a gravata desceu aqui, ó. A gravata baixou aqui na altura do umbigo. Cansaram. E aí, por isso tudo, por esse contexto, o duelo está em aberto. Tem nada de Inter favorito, Inter classificado. Isso é o que tu tá tentando fazer para viralizar lá no Rio de Janeiro. E aí os caras... Só que o Flamengo não precisa disso, Cezinha. O Flamengo não precisa da tua coluna. Que é uma coluna... que tem uma audiência espetacular aqui no Rio Grande do Sul. Mas não vai chegar lá no Rio de Janeiro. Não vai chegar. O que eu quero colocar, e claro que é uma ironia, uma brincadeira, a vida não é tão séria como a gente imagina, a gente pode brincar com algumas coisas. Agora, o contexto do Inter, ele imaginava outro enfrentamento com o Flamengo. E isso ficou claro. E a comemoração, ela pode ter até um quê de ironia e deboche, mas ela tem um sentimento muito correto. O torcedor do Inter comemorou. Ele não comemora a classificação, por óbvio que não, porque tecnicamente tem um jogo ainda, mas o Inter comemorou o que aconteceu no Rio de Janeiro. Comemorou, todos comemoraram. Tinha quem estava esperando que fosse maior. E o Vaguinha é muito cuidadoso no conteúdo que ele faz logo depois do jogo, porque ele deixa claro. É chato falar que
comemorar a derrota, e é chato mesmo. E a gente não gosta, mas o contexto do Flamengo, sim. E o que eu quero colocar, e eu acho ainda mais sério, aí falando muito sério aqui sobre futebol, a gente avalia sempre o Flamengo, o último Flamengo, como um time muito acima. O Flamengo foi eliminado pro Olímpia, na penúltima Libertadores, mas é outro... e pro Penharol na última. Mas Seba, eu time, detesto né? esse tipo de estatística, porque o contexto é completamente diferente. Tá, não mas tem- esses times existem, né? Não, mas aí esses eu- episódios Não existiram. existe, mas aí então eu vou usar que o Inter eliminou o River Plate também. Por isso. Mas não tem Mas, contexto mas sabe o que diferente. mas sabe o que tu acha? Sabe por que tu acha? Os times são diferentes, Parte só do as te- camisas são iguais. Mas sabe, mas parte do teu sentimento, e tu usasse isso na jornada, tu fizesse a comparação do jogo contra o River Plate. E como tu saiu de lá? Tanto é que tu usou mais de uma vez. A Não, mas pressão do River foi muito pior do que essa. Mas a comparação é só para efeitos de De comparação comparação. mesmo. Não tem nada relacionado. São times completamente diferentes. Do Inter para 2023, o Flamengo para o River, não tem como a gente estabelecer um comparativo. E nem do Flamengo com... o Flamengo do ano passado mudou completamente. O Flamengo do ano passado, que foi eliminado, era melhor que esse Flamengo. Ou, não Sim, em sim, peças, mais mas é um encaixado. time mais encaixado. Entendeu? Então... Como é que foram o Flamengo do Olímpia ganhou em casa e perdeu fora, né? Ganhou em casa e levou 3-1 fora. Mas Isso. é aquele contexto que E o preparador O Olímpia é do... 23, né? É, mas o preparador do São Paulo deu um soco Não, no Pedro. e o Penharol- comprou o uma Penharol bola. ganhou. O Penharol ganhou no Rio, né? Ganhou no Rio e segurou lá 0x0. Isso mesmo, esse jogo eu vi. Tite era o treinador. O segurou jogo os do dois Rio eu jogos. vi. O jogo do Rio eu vi. Segurou os dois jogos, fez um gol e depois jogou todo o jogo do Maracanã e todo o jogo do Uruguai segurando. É que eu acho que... na verdade, assim, o Inter... Sabe que o Inter se beneficia hoje, o ambiente do Inter é positivo? Pela incompetência do Inter. Porque o Inter, desde que voltou da parada... O Inter até, desde o Gauchão... Eu já disse aqui, o Inter até agora tem 6 jogos bons, porque teve o jogo do Bragantino. O Inter jogou muito mais mal do que bem. Então ninguém acreditava que... Não entendi. O Inter se beneficia da do, ruindade? do mau momento. Porque como o Inter estava mal, existia um temor de que o Inter fosse ser goleado no Maracanã. Aí se faz uma coisa boa, Aí já o se Inter beneficia. perdeu de pouco, não chutou uma bola no gol do Rossi difícil. Se fosse eu no lugar do Rossi, o jogo era 1x0 igual, porque as bolas que foram no gol do Rossi, uma criança de 10 anos defenderia. Ou seja, o Inter não ameaçou o Flamengo em nenhum momento, mas perdeu de 1x0. Como se esperava pouco do Inter, se olha para 1x0 e como o Flamengo não fez um grande segundo tempo, se acha, dá. Se o Inter viesse voando hoje, se o Inter fosse Não, um jogo... acho que a tua leitura é se o Inter correta. Se o Inter tivesse bem, brigando pela liderança do Brasileirão, tivesse feito esse jogo no Maracanã, a gente ia dizer, foi ruim, hein? Como é que vai ganhar aqui se não conseguiu chutar uma bola no gol? Perfeito. O sentimento que eu tive na quarta-feira da semana, da outra semana, Da Cacau, Copa do Brasil. eu peguei a minha toalha e atirei no chão. Esse time aqui não vai ganhar do Flamengo. Aliás, o meu medo, e eu falei isso no ar, sem qualquer tipo de preocupação, o meu medo era tomar uma goleada. E eu acho que a leitura do Munari está correta. O meu medo era tomar uma goleada. Houve uma reversão de expectativa porque o Inter jogou bem contra o Bragantino. O Roger colocou as peças onde ele tinha que ter colocado. Alan Rodrigues, que era uma novidade, foi bem no jogo contra o Bragantino. E aí, antes do jogo contra o Flamengo, peraí, o Roger achou o time aqui que dá pra fazer alguma coisa. Dá pra equilibrar o confronto. Ricardo Matias lá na frente, Alan Rodrigues aqui, o Wesley na esquerda, o Vitão tá de volta. Vamos fazer enfrentamento. Não teve um enfrentamento parelho no Maracanã, mas o Inter voltou com apenas 1x0. Então, se tu tinha lá uma expectativa de goleada e tu perde só de 1x0, Chega mais confiante. É muito mais pelo Inter, mas também olha pro Flamengo, vê um Flamengo que não tá encaixado e que cansa e que é criticado e que foi vaiado no primeiro tempo. Opa, peraí. Dá pra fazer, dá pra virar esse jogo em Porto Alegre, sem dúvida.